Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos estudando o conteúdo de equilíbrio em duas dimensões e nessa aula nós vamos resolver e comentar um exercício exemplo. Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Que diz o seguinte: calcule a força no cabo que sustenta a massa e a força total no mancal da polia C, tá? Então ele quer a força T aqui no cabo, tá? Que sustenta essa massa de 500 kg e a força total no mancal da polia C, a força aqui nesse ponto aqui, né? Que é o mancal da polia, ele quer a força total aqui, tá? Então vamos nós, né? Diagrama de corpo livre. Nós vamos isolar o quê? Observando que a força T está aplicada aqui na polia C e a outra força do sistema, que é a massa, né, que é o peso dessa massa aqui, está aplicada em A, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a polia em A, que tem a força de 500 kg e tem as trações aqui, né? E aí vou determinar essa atração, aí eu obtenho a força aqui, né, no mancal da polia B, aí eu isolo a polia B, tenho a força nesses cabos, e aí eu vou de polia em polia resolvendo até chegar na força T, tá? Então eu vou resolver um problema de equilíbrio várias vezes, tá certo? Então vamos lá. O diagrama de corpo livre vai ser isso daqui, né? Ó, o diagrama de corpo livre da polia A, da B e da C. Então já coloquei os três diagramas aqui e vou agora de uma por uma, tá? Vou pegar a polia A, depois a B, depois a C, e o sistema de referência já está aqui, tá? Então observa que aqui tem umas trações, estou chamando essa de T1 e estou chamando essa aqui de T2, tá? Essa tração T2 aqui no cabo em A é a mesma no cabo em B, porque o cabo, né, é o mesmo cabo, inextensível. A mesma coisa vale aqui para esse cabo aqui, ó, é a mesma T3, tá? Uma apontando para cima, outra para baixo. A T4 é esse cabo aqui e no mancal eu tenho um FX e um FY, porque isso aqui é uma conexão com pino, tá? Então eu tenho FX e FY, duas reações no mancal da polia C, tá? Então vamos nessa. Polia A, tá? Tá aqui ela. Nós temos duas incógnitas, né? Nós temos T1 e T2, certo? E então nós precisamos de duas equações de equilíbrio. Esse sistema aqui é um sistema de forças paralelas. É um sistema de forças paralelas, eu tenho duas equações independentes, tá? Uma equação de momento e uma equação de força. Então, eu tenho duas incógnitas, preciso de duas equações de equilíbrio e o sistema me permite duas equações de equilíbrio. Então, dá para resolver, tá? Então, eu tenho as duas equações, uma é o somatório dos momentos em torno do ponto O e a outra é o somatório das forças em Y, tá? Então, a somatória dos momentos em torno do ponto O, R é o raio da polia, tá? Vai me dar T1 vezes R, certo? No sentido horário, e T2 vezes R no sentido anti-horário, tá? Então as duas têm sinal trocado, tá? Eu até troquei, era para ser menos e mais aqui, mas como dá igual a zero, dá no mesmo, tá? Então com isso a gente vê que T1 é igual a T2, e esse resultado a gente vai usar sempre que necessário. Quando a gente tiver um cabo em torno de uma polia, certo? A tensão numa saída do cabo da polia e na outra é a mesma, tá? Então esse resultado aqui nós vamos usar várias vezes a partir de agora. A gente não precisa mais nem fazer esse cálculo, a gente já sabe que se essa força é T1, essa daqui também é T1, tá? E o somatório das forças em Y vai me dar T1 mais T2 apontando para cima, menos o peso 500 vezes 9,81 apontando para baixo, tá? Negativo, igual a zero. Então, com isso, a gente obtém que duas vezes, né, como T1 é igual a T2, duas vezes T1 é igual a isso, e T1 igual a T2 é igual a 2.450 newtons, tá? Então, a gente já resolveu a força T1 igual a T2. Então, se essa força T2 aqui a gente resolveu que é igual a isso, essa aqui a gente já sabe. Então, agora, na polia B, a gente já tem uma força que a gente conhece e duas que a gente não conhece, tá? A gente não pode tentar resolver um problema de equilíbrio, por exemplo, na polia C, com quatro forças que a gente não conhece, né? Quatro incógnitas. A gente precisa ter pelo menos uma força conhecida, tá? Então a gente começou aqui no A, que tinha o peso conhecido, agora podemos ir para o B, que tem essa T2 aqui, que é conhecida também. Então, para a polia 2, nós temos a força T2 que a gente conhece, uma T3 e uma T4, que são duas incógnitas, tá? A gente vai precisar de duas equações de equilíbrio. Mais uma vez, nós temos um sistema com três forças paralelas, a gente tem duas equações independentes, então dá certo de fazer, né? Dá para fazer.
A gente já sabe, bom, as duas equações de equilíbrio vai ser somatório dos momentos em torno de O, que é esse ponto aqui, e o somatório das forças em Y, tá? O somatório dos momentos em torno de O já nos dá o que a gente já sabe, que é T3 igual a T4, tá? Então, isso aqui a gente talvez não precisasse mais nem colocar aqui, eu só estou colocando por uma questão mesmo mais didática da gente ter o problema resolvido de forma completa, tá? Mas a gente já deveria saber, por conta desse resultado, que T3 e T4 são iguais, é a mesma força, tá? E aí a gente usa o somatório das forças em Y, da mesma forma que a gente fez na polia A, para obter que T3 mais T4 é igual a menos T2, né? Ou menos T2 é igual a zero, então T3 mais T4 é igual a T2, T3 é igual a T4, é igual a T2 sobre 2, 1.226 newtons. Tá? Então a gente observa que quando a gente tem uma polia dessa, a gente está fazendo é dividir a força necessária por 2, né? Tá certo? Olha como é interessante. A gente precisa levantar 500 kg aqui. 500 kg é uma força de 4.900 newtons, tá? Então eu precisaria, em princípio, fazer uma força de 4.900 newtons para levantar esse peso. Mas por conta da polia, eu tenho esse cabo e esse cabo, cada cabo eu tenho uma força, né? Essa força é igual a essa força, e por conta do equilíbrio, essa força que eu coloco no cabo, no caso a T1, só precisa ser metade do peso. Então, com a polia, eu reduzo para metade o esforço que eu tenho que fazer para levantar aquele peso. Então, a polia, ela é um sistema mecânico importante, fundamental por isso. Por quê? Porque ela multiplica a força que eu coloco no cabo. Se eu faço a força nesse cabo aqui, eu multiplico por 2 a força que eu estou fazendo, tá? E aí eu consigo levantar um peso 2 vezes maior do que a força que eu estava fazendo. No caso dessa polia, que é uma polia livre, né? Uma polia livre. Então, a força T3 ela é a metade da T2. Então, observe que a força T1 igual a T2 é metade do peso que eu preciso e a força T3 é metade da T1 T2. Então a segunda polia divide por 2 mais uma vez a força, tá? Mais uma vez a força necessária. Bom, então agora vamos passar para a polia 3, tá? A polia 3 eu tenho 3 incógnitas, né? Eu já sei quanto é o valor de T3, eu tenho Fx, Fy e tenho T. Tá? Então são 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações de equilíbrio. Mas como eu tenho um sistema geral aqui, ó, as forças não são paralelas e não são concorrentes, então nesse sistema eu tenho 3 equações de equilíbrio disponíveis. Tá? Então eu preciso de 3 e tenho 3 disponíveis, que são somatório dos momentos em torno de O, somatório das forças em X e das forças em Y. Tá bom? A força Fx e Fy, elas não produzem momento em torno do O porque elas passam por O, né? Então, eu só tenho que calcular o momento de T e de T3, tá? Fazendo isso, eu não vou nem fazer a conta, né? T é igual a T3, né? Usando aqui o mesmo princípio que a gente já tinha visto anteriormente. Então, T é igual a T3, que é igual a 1.226, que é uma das coisas que ele pede no problema, tá? Então, resolvida a primeira parte do problema, a força T é isso. O somatório das forças em Y igual a zero, eu tenho então T cosseno de 30, tá? T cosseno de 30, né? Que é aqui na direção X, T cosseno de 30 positivo e Fx negativo, né? Então, T cosseno de 30 menos Fx é igual a zero, então Fx é igual a 1.062 newtons. As forças agora com relação a y, eu vou ter T seno de 30, positivo, mais Fy positivo, tá? Menos T3 negativo, tá? T3 eu sei quanto é todo mundo aqui, boto aqui na minha equação e eu obtenho que o Fy é igual a 613 newtons, e aí a força total no mancal, que é igual a isso daqui, raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado é igual a 1.226 newtons também, tá? Então a gente observa que numa polia fixa, a força que eu aplico no cabo, ela só faz ser transferida na direção dela, tá? Então essa polia fixa, a força T que eu faço aqui é a mesma força T3, tá? Então uma polia fixa, ela serve para você transferir a direção da força, tá? Transferir a direção da força. Já uma polia livre, ela serve para você multiplicar por 2 a força que você está fazendo, tá? Então, você põe uma polia fixa para você mudar a direção da força e você põe uma polia livre para você multiplicar por 2 a força que você está fazendo, tá?
Então, como tem duas polias livres, a força T que você está fazendo aqui é multiplicada por 4 para você conseguir levantar o peso, tá? Então, polias são sistemas mecânicos muito importantes para mudar a direção de forças e para multiplicar a intensidade de uma força, tá bom?